E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. O assunto hoje aqui, dentro do aspecto da sociologia, vamos trabalhar as instituições e, especificamente, a instituição Estado. Então, o Estado ele tem um papel fundamental. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar primeiro o conceito de contrato social. O que significa esse contrato social? O contrato social foi trabalhado pelo John Locke, Jean-Jacques Rousseau e o Thomas Hobbes. Os três autores, eles trabalham da seguinte forma: o contrato significa um acordo coletivo, onde os integrantes da sociedade, eles irão desenvolver, então, um acordo coletivo para a criação do Estado. Por que isso? Porque antes do Estado estar instituído na sociedade, havia uma condição na sociedade, uma condição de insegurança, de total insegurança dentro da sociedade, onde prevalecia a lei do mais forte. Ou seja, aquela pessoa que tinha mais poder, mais força, ela teria melhores condições dentro dessa sociedade. Vamos citar um exemplo. Se eu tenho um bem material e uma pessoa mais forte do que eu, ela está querendo este bem material que eu possuo, numa situação de estado de natureza, que a gente chama, ela pode, então, retirar este bem que eu possuo, porque ela é mais forte do que eu. Então, existe uma situação, antes da criação do Estado, numa situação de insegurança, que prevalece a lei do mais forte. E se eu perder este bem material nesta situação, eu não tenho a quem recorrer. Simplesmente vou perder. Agora, o que a sociedade vai instituir? O Estado. Por quê? Porque agora o Estado ele tem a função de proporcionar a segurança para as pessoas. O Estado agora vai estabelecer regras, vai instituir leis. Então, a partir de agora, se alguém querer algum bem material meu que eu possuo, essa pessoa estará cometendo um crime se ela retirar, né, este bem sem o meu consentimento, ela estará realizando um crime. E agora, então, eu posso acionar um braço do Estado, no caso a polícia, para recuperar o meu bem e para prender aquela pessoa que está cometendo aquele crime. Então, o contrato social nada mais é do que o estabelecimento de um Estado para regular as relações entre as pessoas. Então, isso é bem importante. Nós vamos falar agora sobre a questão dos impostos. O Estado ele tem o direito de nos cobrar impostos. Os impostos, por exemplo, vamos citar a questão do imposto de renda, que incide direto no salário, ou também em relação às mercadorias ou produtos. Quando a gente compra algum produto no mercado, já no preço já está embutido o imposto sobre aquele produto. Então, o Estado utiliza, né, para que serve este imposto? Para manter a máquina pública, para pagar os funcionários, para investir na infraestrutura do país, ou da cidade, no caso, também construir hospitais, escolas, ruas, pontes, né? Então, investir em várias áreas da sociedade. Por isso que o Estado, então, ele pode nos cobrar, né? Então, a sociedade reconhece que o Estado tem o direito de recolher esses impostos. Tem um autor da sociologia, que é o Max Weber, e ele também trabalha um pouco sobre a questão do Estado. E ele diz o seguinte, que o Estado, então, possui o monopólio do uso da força legítima. O que isso significa? Significa que as pessoas reconhecem que o Estado pode utilizar a força em algumas situações, como, por exemplo, quando tem um evento que vai prejudicar a população, né, um ato de vandalismo ou um perigo para a sociedade, o Estado pode, então, recorrer ao uso da força para garantir a segurança da população. Então, por exemplo, se algum criminoso ele usar armas
para roubar um banco, ele está cometendo um crime, porque ele não tem o monopólio do uso da força. Quem tem é o Estado. O Estado é que pode fazer isso. A lei permite ao Estado exercer a força legítima e utilizar as armas, utilizar a força. Então a sociedade reconhece isso e permite que o Estado estabeleça essas situações, então. Bom, dentro de um Estado democrático de direito, a Constituição é a base das democracias e ninguém está acima dela. Então, nem os governantes, né, nem, por exemplo, aqui no Brasil, o presidente da República, ele está sob o guarda-chuva, como a gente diz, né, da Constituição, todos nós. Ninguém é maior do que a Constituição dentro de um Estado democrático de direito, e isso é bem importante, então, porque a Constituição, ela limita o poder de algumas pessoas, então, nessa situação. Bom, se a gente fosse falar sobre os componentes do Estado, nós temos, por exemplo, o território. Então, nós temos as nossas fronteiras bem delimitadas, nós temos o nosso território bem definido, então, né? Nós temos também outro componente que é a população e também as instituições políticas são parte, então, daquilo que a gente entende como Estado, né? Que são os componentes do Estado, então. Outra situação importante em relação ao Estado é a gente estabelecer uma diferença entre Estado e governo. Quando a gente fala em Estado, o Estado ele é uma instância permanente ou de longa duração. O Estado ele permanece sempre, né? Agora, o governo é diferente. O governo ele é uma instância provisória, porque a cada 4 anos a gente tem as eleições para prefeito, governador, para presidente, né? E outros cargos políticos. Então, muda. A cada 4 anos muda, então, o governo. Então, às vezes vem um governo com uma linha administrativa, depois volta, né? Vem outro governo com outra linha de pensamento e estabelece as suas ideias. Então, o governo vai mudando ao longo do tempo. Já o Estado, não. O Estado, ele é permanente. Outra situação importante sobre a questão da criação do Estado moderno. Quando a gente fala em Estado moderno, a gente está falando sobre aquele período onde a gente sai do período medieval e entra para a modernidade. Aquele período, então, se estabelece os primeiros Estados modernos. E os primeiros Estados modernos, então, vão instituir governos absolutistas na Europa, principalmente vai iniciar esse processo na Europa, Estados absolutistas onde o rei tem o poder ilimitado. Por que ocorre isso? Bom, no período medieval, o governo ali, o poder político, na verdade, ele é pulverizado. Cada regiãozinha da Europa, ele tem uma situação diferente, onde um senhor feudal vai organizar dentro do seu território as leis e as regras daquele grupo, né? daquele pequeno grupo ali naquela região. Então, em cada regiãozinha da Europa vai ter uma pulverização desse poder. O poder não está centralizado, ele está descentralizado. Agora, na Idade Moderna, com a formação dos Estados modernos, o rei vai ter controle sobre toda uma população, sobre todo um território, e ele, então, vai governar e vai ter um grande poder nesse território. E ele vai fazer uma aliança com a burguesia para formar o Estado moderno. Por que isso? Porque o rei tem interesses e a burguesia também tem interesses. Quando a gente fala em burguesia, a gente está falando nos comerciantes. Então, os comerciantes querem que o rei proporcione a eles segurança, porque do período medieval eles eram saqueados durante o trajeto de uma localidade a outra, e agora no Estado moderno o rei vai proporcionar essa segurança a eles. Também o rei vai instituir uma moeda única, então cada país vai ter a sua moeda única, e isso vai facilitar para os comerciantes, para a burguesia, e a burguesia vai ter mais lucro, vai ter vantagens econômicas com a criação desta moeda única. Outra coisa importante
que vai proporcionar vantagens para a burguesia é o estabelecimento da padronização de pesos e medidas. Ou seja, um conjunto de produtos agora vai ser pesado e aquele peso vai ter um valor. E isso vai facilitar nas transações comerciais e vai fazer com que a burguesia tenha vantagens, então. O rei, por que o rei vai se aliar à burguesia para formar o Estado moderno? Porque o rei precisa de recursos. Então, parte dos recursos, a burguesia vai auxiliar o rei nesse sentido, e o rei vai querer também que a burguesia o apoie para que ele tenha mais poder, para que ele possa organizar o seu exército, a estrutura burocrática do Estado. Então basicamente era esses aspectos que a gente queria tratar hoje, sobre a questão do contrato social, que fala sobre a criação do Estado, sobre a importância dos impostos e por que eles existem, sobre a teoria do Max Weber, que aborda sobre a força legítima, né, que o Estado também estabelece, os componentes do Estado, a diferença entre Estado e governo e o início, né, a formação do Estado moderno, então, certo? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.